entrevistas ao vivo e a gente volta a falar sobre as prévias do PSDB que foram suspensas ontem depois de um problema no aplicativo. Agora há pouco, o presidente do partido, Bruno Araújo, divulgou uma nota dizendo que eles estão tentando encontrar uma solução para essa falha técnica e que querem resolver isso o quanto antes. A gente convida a participar conosco aqui do programa o senador pelo PSDB de São Paulo, José Aníbal, para falar o que está acontecendo lá no partido. Ele já está comigo aqui ao vivo. Olá, senador. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Prazer em falar com você e com seus ouvintes. Obrigada por atender nosso convite. Já temos aí uma identificação do que realmente aconteceu? É uma falha técnica no aplicativo, foi isso, senador? Olha, Fabíola, primeiro dizer que ontem o aplicativo funcionou muito bem 1h30, das 7 às 8h30 da manhã. A partir daí, a biometria facial parou de funcionar. O eleitor ele tinha que dar o número do seu título, e abria para uma foto, tirava a foto e ele era liberado para votar. A partir desse momento, abria, tirava a foto e não liberou mais ninguém. Então, houve um problema sério aí. Pode ter sido um problema com a biometria. Eu, pessoalmente, acho que não é muito provável, porque a biometria, toda ela feita nos últimos 40 dias, que foi o processo de cadastramento, não é? Então, não pode haver tanta diferença entre o que a fotografia de 40 dias atrás e a fotografia de ontem. Eu acho que houve outras dificuldades que eles não conseguiram identificar, e eu admito até que tenha havido hackeamento. É algo que eu acho que tem que deixar muito claro se houve ou se não houve. De qualquer maneira, nós queremos terminar essa votação. Pelo edital de convocação, essa votação terminaria ontem à meia-noite. O Eduardo Leite está propondo 48 horas a mais para resolver os problemas do aplicativo e votar. Ele até está propondo que amanhã votem os que faltam votar, que são os que têm mandato, à exceção dos vereadores e também do grupo de filiados. Faríamos os vereadores na quarta e faríamos os filiados até mesmo no final de semana, mas não transferir tudo para o final de semana, por uma razão muito objetiva. A gente quer manter a integridade do processo de prévias. Esses grupos de deputados estaduais, federais, senadores, etc., na sua maioria já votou. Faltam poucos para votar, não mais que 300. Que votem amanhã. Não é possível que até lá eles não tenham uma solução, seja para a biometria facial, seja para qualquer outro problema. Depois, em seguida, votam os vereadores, que são um número maior, e os filiados, que são 28, 30 mil, que ainda não votaram. Esse é o nosso procedimento. Nós queremos que aconteça desse modo. Por que não adiar totalmente? Para manter a integridade das prévias. Para manter as prévias imunes a qualquer tipo de aliciamento ou de assédio que não seja transparente. Agora, o senhor falou uma coisa muito grave. O senhor acha que houve hackeamento, que houve um ataque hacker nesse aplicativo. Tem alguma denúncia, alguma suspeita? Baseado em que o senhor diz isso, senador? Olha, já está sendo identificada uma empresa em São Paulo que foi contratada pela campanha do Dória e que se tornou uma espécie de bunker da campanha do Dória no dia de ontem. Nós queremos saber exatamente qual foi o papel dessa empresa nesse procedimento. Mas também tem outras suposições. De qualquer maneira, evidentemente que a equipe técnica encarregada produziu o aplicativo, mas todos que foram contratados para supervisionar, para acompanhar, sobretudo, a votação de ontem e nos momentos anteriores à votação, fazer checagens finais, tudo estava muito bem administrado. Tanto que houve essa votação de 7 às 8h30, votaram acho que mais de 3 mil pessoas. Funcionou bem. Por que parou? Algo aconteceu. Não é possível que a biometria facial, a partir das 8h30, ou pouco depois, começou a não reconhecer os que tinham se cadastrado ao longo dos últimos 40 dias? Claro que não. É muito pouco provável. E a biometria facial contratada foi de uma grande empresa. Não foi de empresa qualquer, não é? Uma empresa que tem todas as condições de garantir esse procedimento. Algo, então, aconteceu. Então, nós não queremos deixar dúvidas e queremos votar.
mas votar fazendo essa votação dos 300 que faltam na área de deputados federais, estaduais, ex-presidentes, etc., e logo em seguida votar os vereadores e depois os filiados. Nós não queremos esse adiamento integral, total, para o final de semana, pelas razões que eu disse, manter a integridade das prévias. O senhor acha que pode ter tido uma sabotagem por essa empresa contratada pela campanha do Dória? O senhor está Não, dizendo isso? Não. a própria empresa contratada, não. Mas pode ser que tenha alguém, algum procedimento que tenha sido adotado e que travou o nosso aplicativo. Por que travou? Se tinha sido testado, retestado, tinha uma empresa encarregada de cuidar da blindagem. Algo grave aconteceu, que acabou travando o procedimento. Vamos resolver isso, vamos terminar a votação. Nós não temos nenhum receio de voto, nenhum. Pelo contrário, estávamos confiantes na vitória. O Eduardo Leite era alguém que você, eu um pouco menos, mas a maioria dos eleitores do PSDB mal conheciam há 6, 8 meses atrás, e hoje ele já conseguiu, nessas prévias, uma adesão voluntária importantíssima, inclusive em São Paulo, entre os filiados e entre os mandatários também. Dos 8 vereadores da capital, 4 declararam voto no Eduardo Leite. Não é? Prefeitos muitos, de cidades importantes, como Santo André, São José dos Campos, muitos vereadores, enfim, não havia nenhum temor quanto ao resultado. Havia preocupação em que o processo fosse mantido na sua integridade, sem assédios, sem desejos que não possam ser confessados. Já houve algumas denúncias, né, de que teria havido assédios, propostas, enfim. Vamos resolver isso da melhor forma. Prévia é bom para você revitalizar o partido, fazer o partido se motivar, se mobilizar mais e construir uma candidatura. O senhor está falando aí das divisões, né, internas que ficaram públicas, né, durante toda essa campanha das prévias. O senhor acha que caso João Dória vença as prévias, vai ser possível fortalecer o partido, reunir o partido para apoiar a candidatura dele? Ou não? Pode ter aí alguma debandada do PSDB ou não apoios públicos a ele? Como é que o senhor vê caso ele vença as prévias? Olha, eu acho que nós temos aí um fato. O Eduardo agrega mais. O Eduardo não é polarizante. O Eduardo tem dito que o problema do Brasil não é Lula, Bolsonaro ou qualquer outro. O problema do Brasil são os desafios que nós temos. É a pobreza. O Vila, que estava antes de mim, ele falou disso, né? Quer dizer, tem que cuidar dessas questões relevantes, se referindo à candidatura do Moro. A questão da pobreza. A pandemia mostrou que somos um país pobre, gente passando fome. Estamos aqui tentando votar um auxílio emergencial urgente, ainda essa semana. Desde que não se vote os penduricalhos, que, a pretexto de votar o auxílio, vão abrir o orçamento para outras coisas que a gente não deseja, como esse orçamento secreto para emendas parlamentares e outros. Mas, enfim, é importante enfrentar esses grandes desafios. O Brasil precisa voltar a crescer e, no entanto, a previsão para o ano que vem é estagnação. Olha que absurdo. Nós estamos saindo da pandemia e vamos agora para a estagnação? Vamos agora para a pandemia da fome? Não é possível. Tem que se discutir esses grandes temas, construir propostas e agregar. E o Eduardo mostrou-se uma pessoa mais em condições de agregar, não só dentro do partido, Mas, com esse apoio senador, voluntário desculpa lhe que ele cortar, teve, mas a pergunta, né? Que eu sei, o senhor fez a campanha para Eduardo Leite, tá falando sobre a diferença entre eles, mas o que eu estou lhe dizendo, caso Dória vença, o senhor, por exemplo, vai apoiar Dória? Caso ele vença as prévias? Se ele for candidato do partido, eu não tenho nenhuma intenção de sair do PSDB. Eu estou no PSDB desde sempre, não é? Já fui líder várias vezes na Câmara, fui responsável pela aprovação do Plano Real. Eu quero recuperar aquele PSDB, capaz de construir soluções que mudaram o Brasil. Estabilizar a economia, acabaram com a inflação, criamos o SUS, a universalização do ensino, os programas sociais, que depois viraram Bolsa Família. Enfim, um partido realmente comprometido, não só no gogó, na palavra, mas na ação de governos, políticas públicas, um Estado cada vez mais eficiente. Hoje nós encontramos de novo uma situação em que a inflação começa
já passou dos 2 dígitos, pode chegar a 11, 12 rapidamente, a expectativa de estagnação, a expectativa de não ter novos investimentos, porque não tem credibilidade, confiança no governo. Tudo isso é ruim. Então, é preciso encontrar caminhos que nos levem a enfrentar e vencer esses desafios. E temos que apresentar uma candidatura e, com essa candidatura, buscar entendimento com forças políticas e sociais. Eu não diria dessa terceira via, construir uma candidatura para vencer a eleição. Construir uma candidatura que não seja alternativa ao Lula ou ao Bolsonaro, seja a melhor alternativa para o Brasil. O senador, em relação à PEC dos precatórios,